No limiar do século XVIII, em meio ao fervor de descobertas científicas e transformações filosóficas, nasce na cidade de Königsberg, na Prússia Oriental, um pensador cuja influência se estenderia por séculos. Immanuel Kant emergiu de um contexto histórico marcado por mudanças profundas na maneira como o conhecimento e a moralidade eram concebidos. Seu impacto foi tão significativo que seu nome se tornou sinônimo de uma nova era no diálogo filosófico, desafiando as noções estabelecidas e propondo uma compreensão radicalmente nova da relação entre o sujeito e o objeto, a razão e a experiência. Kant nasceu em 1724, em uma família modesta, de raízes pietistas luteranas, que valorizavam a disciplina e a educação rigorosa. Esse ambiente religioso devoto não apenas moldaria seu caráter, mas também impregnaria sua obra de um senso profundo de moralidade e propósito ético. Desde jovem, Kant demonstrou um intelecto agudo e um fascínio pelo natural e pelo divino, traços que o acompanhariam ao longo de sua carreira. Ele se matriculou na Universidade de Königsberg, onde estudou uma variedade de disciplinas que iam da filosofia à física, da matemática à teologia, recebendo uma educação abrangente que seria crucial para o desenvolvimento de suas ideias revolucionárias. O século XVIII, conhecido como o século das luzes, viu o florescimento do pensamento racional e científico. Filósofos como John Locke e David Hume estavam redefinindo o campo da epistemologia, questionando a natureza do conhecimento e a capacidade do homem de compreendê-lo. A crescente influência do iluminismo na Europa enfatizava a razão e o pensamento crítico como os guias supremos para a ação e a crença, rejeitando a autoridade tradicional como fonte única de verdade. Nesse caldeirão de ideias, a revolução científica iniciada por Copérnico, Galileu e Newton já havia transformado a maneira como o cosmos era entendido, lançando as bases para novos questionamentos filosóficos sobre a interação entre a experiência sensível e a compreensão racional. Foi nesse cenário vibrante de inovação intelectual que Kant iniciou sua carreira como professor e filósofo. Dois eventos pessoais, embora sombrios, teriam um efeito profundo em seu desenvolvimento intelectual. Primeiro, a morte de seus pais, que o deixou sem suporte financeiro, obrigando-o a trabalhar como tutor privado. Essa experiência de ensino prático não apenas refinou suas habilidades de comunicação, mas também o trouxe para mais perto do cotidiano das famílias prussianas, tornando-o um observador aguçado do comportamento humano. Posteriormente, a leitura das obras de Hume desafiou Kant a tal ponto que ele afirmou que Hume o acordou de seu sono dogmático. Hume havia argumentado que a causalidade não podia ser racionalmente provada, mas era antes um hábito da mente humana. Essa ideia radical levou Kant a questionar as certezas do racionalismo puro. Ele percebeu a necessidade de reconciliar a nova ciência de Newton com a metafísica, que estava sob ataque dos céticos empiristas. Era uma tarefa monumental que exigia uma reavaliação total do modo como a mente humana percebia a realidade. O contexto histórico de Kant refletia um mundo em transição, onde as certezas tradicionais estavam sendo dissolvidas e um novo paradigma de pensamento estava emergindo. Os avanços na ciência não só questionavam as doutrinas eclesiásticas, mas também levantavam questões sobre a capacidade do raciocínio humano de compreender a natureza última da realidade. Então, a Europa estava abalada por debates intensos sobre a natureza da consciência, a moralidade e a liberdade, temas que viriam a estar no cerne da filosofia kantiana. Inserido nesse contexto, Kant dedicou-se incansavelmente à tarefa de resolver esses dilemas filosóficos aparentemente insuperáveis. Ele passou a maior parte de sua vida
em Königsberg, vivendo uma rotina metódica que se tornou lendária entre seus contemporâneos. Sua relação estreita com a cidade e o ambiente acadêmico instigante da universidade local forneceram um terreno fértil para suas meditações filosóficas. Cercado por discípulos e limitado por sua própria disciplina de nunca ter se casado, Kant viveu praticamente isolado do mundo exterior, imerso no seu universo de ideias. A vida de Kant é um exemplo de devoção ao intelecto e à descoberta filosófica, tudo dentro do microcosmo de sua cidade natal. Tal foi sua influência que, apesar de nunca ter viajado além das fronteiras de sua região, seu pensamento alcançou os confins do mundo acadêmico, moldando não apenas a filosofia moderna, mas também impactando áreas como a ética, a estética, a epistemologia e até mesmo as ciências sociais. Assim, a jornada de Kant é mais do que uma biografia tradicional. É um testemunho de como um único indivíduo, enraizado em um contexto histórico específico, pode transcender seu tempo e espaço por meio do poder transformador, do pensamento crítico e da razão esclarecida. Explorando as profundezas da mente e os limites do conhecimento, Kant nos convida a uma reflexão profunda sobre a condição humana e o potencial da razão, estabelecendo as bases para inúmeras gerações de pensadores que explorariam suas ideias e continuamente encontrariam novos significados e implicações em seus escritos. A Revolução Copernicana, na filosofia de Immanuel Kant, não foi apenas uma reviravolta teórica. Ela transformou fundamentalmente a maneira como entendemos o conhecimento humano. Inspirada pela revolução astronômica de Nicolau Copérnico, que propôs que a Terra girava em torno do Sol e não o contrário, Kant propôs uma mudança radical no centro de nosso entendimento epistemológico. Em vez de assumirmos que nosso conhecimento se conforma aos objetos, devemos considerar que os objetos são compreendidos através de nossa percepção e cognição. Antes de Kant, grande parte da filosofia operava sob a premissa de que o ser humano é como uma tábua rasa que absorve passivamente as informações do mundo através dos sentidos. Platão, Aristóteles e, mais notadamente, os empiristas como Locke e Hume explorei essa visão. Todavia, ao perceber algumas limitações em tais premissas, como a explicação do conhecimento puro, independente da experiência sensível, Kant propôs um novo modelo. Ele sugeriu que é a mente humana que impõe estrutura e ordem ao mundo que experienciamos. Em sua obra mais notável, A Crítica da Razão Pura, Kant argumenta que o mundo tal como o conhecemos é filtrado pelas lentes de nossas formas de percepção, as categorias do entendimento e as intuições puras de espaço e tempo. Essa revolução copernicana desafia a noção de que o conhecimento começa somente com a experiência. Para Kant, experiências são essenciais, mas elas devem ser apoiadas por estruturas pré-existentes em nossa mente. Assim, ele fez uma distinção crucial entre o que chamou de conhecimento a priori e a posteriori. O conhecimento a priori é independente da experiência e fornece os conceitos necessários que tornam o conhecimento empírico possível. Por exemplo, noções de causalidade, tempo e espaço existem em nossa cognição antes de qualquer experiência sensorial. Ao introduzir esse ponto de vista, Kant respondeu ao problema do ceticismo e da dúvida filosófica sem cair no dogmatismo. Ele argumentou que, embora não possamos conhecer a coisa em si, o noumeno, ou seja, a realidade em sua essência, ainda podemos conhecer os fenômenos, a realidade tal como aparece para nós, de maneira objetiva. Esta linha de pensamento não só atendeu às críticas trazidas pelos céticos, mas também trouxe à tona
a ideia de que o conhecimento científico é limitado às condições da experiência humana. De certa forma, a Revolução Copernicana de Kant foi também um divisor de águas no campo do conhecimento crítico. Ele destacou que, enquanto podemos elaborar sobre sistemáticas estruturas do conhecimento, estamos sempre enfrentando os limites inerentes da razão humana. Esta visão teve enorme impacto nas ciências da natureza. Kant argumentava que o mundo natural deve ser estudado não como uma realidade que podemos compreender em sua totalidade, mas como um fenômeno que pode ser entendido dentro das capacidades da razão humana. Essa nova abordagem de Kant propôs que a mente humana tem um papel ativo e não passivo na percepção do mundo. A implicação disso vai além da epistemologia, afetando áreas como a metafísica, a moral e até a estética. Por exemplo, no campo da moralidade, enquanto questões éticas poderiam ser vistas como meros ditames subjetivos, a abordagem de Kant sugere que os princípios morais são igualmente estruturados por condições a priori da razão prática. Isso leva diretamente à formulação do imperativo categórico, que postula que princípios morais universais podem ser alcançados através da razão. Além disso, esta revolução copernicana fez ecoar um impacto profundo na psicologia e em como entendemos a experiência humana. Se a mente não é uma tela vazia, mas uma ativa modeladora da realidade, então o estudo da percepção e da cognição exige um novo enfoque experimental e metodológico. Isso abriu caminho para futuros desenvolvimentos na filosofia da mente e na psicologia cognitiva, contribuindo para um entendimento mais sofisticado de como o ser humano percebe e interage com o mundo ao seu redor. Kant, portanto, não apenas reinterpretou aspectos centrais da filosofia, mas também influenciou as ciências sociais e naturais. Ele inspira futuras gerações de pensadores, de Hegel a Foucault, a questionarem não apenas o que podemos conhecer, mas como esse conhecimento é constrangido pelas limitações humanas. O impacto dessa revolução não pode ser subestimado, pois continua a modelar debates contemporâneos sobre a natureza do ser e do saber. Com sua visão, Kant estabeleceu uma nova era na filosofia, onde a compreensão do eu e do conhecimento são inseparáveis. Trilhando caminhos inovadores para o entendimento humano, a noção kantiana de que nossa percepção do mundo é filtrada e estruturada pela mente ainda ressoa fortemente nos estudos filosóficos e científicos contemporâneos. Ao deslocar o foco para a subjetividade do sujeito conhecedor, Kant inaugurou um direcionamento que continua a reverberar em múltiplas disciplinas, mostrando que, apesar das limitações humanas, ainda podemos alcançar um entendimento coerente e significativo do mundo que nos cerca. Immanuel Kant, uma das figuras centrais da filosofia ocidental, introduziu o conceito de imperativo categórico em sua obra Fundamentação da Metafísica dos Costumes. Este conceito representa o núcleo de sua ética, colocando-o em oposição às teorias baseadas em consequências, como o utilitarismo. O imperativo categórico não depende das consequências de uma ação, mas sim da intenção e princípio que a motivam. Para entender plenamente o que Kant quer dizer com o imperativo categórico, é crucial distinguir entre os tipos de imperativos que ele apresenta: os imperativos hipotéticos e os categóricos. Imperativos hipotéticos são condicionais e ditam uma ação como meio para alcançar um determinado fim. Por exemplo, se você deseja ficar saudável, deve exercitar-se regularmente. Aqui, o exercício é um meio de atingir o fim desejado da saúde. O imperativo categórico, por outro lado, impõe uma obrigação que é incondicional e deve ser seguida independentemente
das metas pessoais ou consequências. Ele não depende de um desejo particular, mas do dever moral puro. Kant formulou o imperativo categórico de várias formas para esclarecer sua natureza incondicional. A primeira formulação é a fórmula da lei universal. Age apenas de acordo com aquela máxima pela qual possas, ao mesmo tempo, querer que se torne uma lei universal. Em outras palavras, antes de tomar uma ação, deve-se perguntar se a máxima que motiva tal ação poderia ser universalmente aplicada sem contradição. Se a resposta for negativa, a ação não é moralmente permissível. Por exemplo, se todos mentissem para benefício próprio, a confiança social se deterioraria e a prática em si se tornaria incoerente. Portanto, mentir não satisfaz a condição de universalidade. A segunda formulação, conhecida como a fórmula da humanidade, estabelece que devemos agir de tal maneira que uses a humanidade, tanto na tua pessoa como na de qualquer outro, sempre ao mesmo tempo como um fim, e nunca simplesmente como um meio. Isso sugere que todas as ações devem respeitar a dignidade intrínseca de cada indivíduo, reconhecendo a autonomia e racionalidade presente em todos. Usar uma pessoa como mero meio desconsidera sua capacidade de agir como um agente moral e racional. Por exemplo, se uma pessoa usa outra para ganho pessoal, mentindo ou manipulando-a, ela está desrespeitando essa capacidade fundamental, tratando-a como um objeto e não como ser humano digno. Essas formulações reforçam a visão de Kant sobre a moralidade como algo interno e autônomo, baseada na razão, e não em objetivos externos ou emotivos. Ele defendia que a razão prática, ou seja, a capacidade racional de determinar a ação moral, é a mesma para todos os seres humanos. Isso garante uma base racional universal para a moralidade, algo que ele achava que faltava nas teorias éticas anteriores. Além disso, o imperativo categórico destaca a ideia de liberdade em seu significado ético. Para Kant, a verdadeira liberdade não é a mera capacidade de satisfazer desejos, mas sim a autonomia moral, agir conforme as leis que a própria razão dá. A moralidade, portanto, é um exercício de liberdade racional, onde o indivíduo é capaz de governar a si mesmo de acordo com princípios que têm validade universal. O conceito de dever também é central para o imperativo categórico. As ações têm mérito moral não por serem feitas de acordo com o dever, mas porque são realizadas por dever. Isso significa que a verdadeira moralidade só se manifesta quando uma ação é empreendida por obrigação moral e não por inclinação pessoal ou benefício próprio. Críticos de Kant frequentemente apontam para a rigidez de sua ética, notando que ela pode ser difícil de aplicar a situações complexas da vida real, onde várias normas podem conflitar. Contudo, os defensores do imperativo categórico argumentam que ele fornece uma estrutura sólida e imparcial para avaliar a moralidade das ações, resistindo a influências subjetivas ou egoístas. O imperativo categórico de Kant continua a ser uma contribuição significativa para o desenvolvimento da ética deontológica, que se concentra no dever e nas regras em vez das consequências das ações. Sua abordagem nos instiga a olhar para além dos resultados imediatos e considerar a firmeza e universalidade dos princípios que motivam nossas decisões. Em um mundo onde as motivações e os resultados podem ser complexos e conflitantes, o imperativo categórico oferece-se como um guia claro para a boa conduta moral, lembrando-nos da importância de agir com justiça e respeito à dignidade humana, independentemente das circunstâncias externas. Com isso, Kant não apenas delineou uma ética, mas criou um sistema
que continua a influenciar debates filosóficos, oferecendo uma perspectiva que incita à reflexão sobre a natureza dos princípios que orientam nossas escolhas diárias. Immanuel Kant é frequentemente lembrado como um dos gigantes da filosofia ocidental devido à profundidade e ao alcance de suas contribuições para o pensamento moderno. A influência de suas ideias transcende o campo da filosofia, permeando outras disciplinas e impactando significativamente a forma como entendemos o mundo hoje. A sua abordagem crítica e sistemática desafiou e reformulou muitos dos conceitos fundamentais que sustentam nossa compreensão do conhecimento, da ética e da própria realidade. Para começar, é crucial compreender que Kant estabeleceu uma nova maneira de pensar sobre o conhecimento. Antes dele, o conhecimento era tradicionalmente dividido entre racionalismo e empirismo. Os racionalistas acreditavam que a razão pura poderia nos proporcionar o conhecimento do mundo, enquanto os empiristas defendiam que o conhecimento vinha exclusivamente da experiência sensorial. Kant, ao propor a sua Revolução Copernicana na filosofia, desafiou essas visões dicotômicas ao sugerir que o conhecimento resulta da interação entre sensibilidade e entendimento. Ele argumentou que nossas percepções do mundo são moldadas não apenas pelos objetos em si, mas também pelas estruturas mentais que impomos a eles. Isso estabeleceu as bases para uma nova compreensão da epistemologia, influenciando pensadores subsequentes na psicologia, nas ciências naturais e até mesmo na teoria da arte, ao fornecer uma estrutura para entender como interpretamos o mundo. Além do impacto no campo do conhecimento, Kant redefiniu o terreno da ética por meio do conceito de imperativo categórico. Esse princípio ético, que sugere que somente devemos agir de acordo com máximas que possam ser universalizadas, ainda é uma pedra angular em discussões sobre moralidade. Seu foco na autonomia e na dignidade humana influenciou profundamente a ética deontológica, inspirando movimentos pelos direitos humanos e outras ideologias que promovem a igualdade moral e política. A ideia de que os indivíduos devem ser tratados como fins em si mesmos e nunca meramente como meios para um fim ressoa em diversas áreas, do direito internacional às políticas públicas. Na política, o conceito kantiano de paz perpétua está entre suas contribuições mais notáveis. Kant vislumbrou um mundo onde federações de estados soberanos coexistiriam pacificamente por meio do respeito comum à liberdade e à autodeterminação. Embora o mundo moderno ainda esteja longe de alcançar essa visão, os princípios kantianos de cooperação internacional e de resolução pacífica de conflitos têm uma relevância indiscutível, sendo muitas vezes visualizados como precursores de organizações internacionais que buscam promover a paz e a cooperação entre nações. Além disso, Kant influenciou profundamente o idealismo alemão e a filosofia continental subsequente. Pensadores como Johann Gottlieb Fichte, Friedrich Schelling e Georg Wilhelm Friedrich Hegel foram todos grandemente inspirados por suas ideias, cada um construindo suas teorias a partir das bases que Kant estabeleceu. Mas sua influência também se estendeu além da Alemanha. O impacto de seu pensamento é visível no pragmatismo norte-americano, especialmente em filósofos como Charles Sanders Peirce e John Dewey, que adaptaram as ideias kantianas às suas próprias teorias sobre ciência e democracia. A teoria kantiana de tempo e espaço, como formas da intuição, também impactou significativamente a física e a matemática, particularmente na maneira como Albert Einstein concebeu a teoria da relatividade.
Embora os detalhes precisos do impacto de Kant sobre Einstein sejam objeto de debate, é seguro afirmar que a abordagem de Kant sobre a estrutura do conhecimento influenciou o modo como cientistas pensam sobre a relação entre observação e teoria na ciência moderna. Em termos culturais, o legado de Kant continua a inspirar novas gerações. O renascimento do interesse por Kant em leituras contemporâneas, especialmente em relação a questões de justiça global e direitos humanos, demonstra a flexibilidade e a universalidade de suas ideias. Mesmo fora da academia, as suas noções de liberdade, moralidade e racionalidade encontram ressonância em movimentos sociais e textos literários, refletindo preocupações universais com o significado e a estrutura da vida bem vivida. Em conclusão, o impacto de Immanuel Kant na modernidade é incalculável, permeando várias camadas de pensamento e prática. Através de sua epistemologia crítica, ética rigorosa e visão política de um mundo mais pacífico, ele não só desafiou as ideias de sua época, mas também forneceu um quadro sobre o qual construímos nossa compreensão do mundo contemporâneo. À medida que embarcamos em novos desafios no mundo moderno, a sabedoria de Kant continua a nos fornecer o arcabouço necessário para questionar, compreender e, talvez, melhorar o papel que desempenhamos na tapeçaria da vida. Aproximar-se das ideias kantianas é, portanto, não apenas um exercício de reflexão filosófica, mas também um convite para considerar de que maneira podemos contribuir para um futuro mais racional, justo e ético.